Fala meus infra amigos, sejam bem-vindos de volta à comunidade infra. Nesse vídeo a gente vai fazer a instalação de tudo aquilo que a gente já configurou, ver como que isso acontece. Então, aconchegue sua bundinha na cadeira, prepara seu lanchinho, pega seu caderno, sua caneta e bora aprender. Agora a gente está na melhor parte de todas, né? Que é a parte de ver o ato acontecendo. No meu caso aqui, eu estou usando o VirtualBox, versão 7.0. Estou com a imagem dentro desse VirtualBox e vou dar o boot nela. Daí o boot é o mesmo processo de Windows normal, só que ele aparece essa telinha do Deployment Share. Vou ter que escolher o idioma, né? Então, aqui é o idioma do teclado, tá? Então, dependendo da palavra que você for escrever, é interessante o seu idioma estar no teclado correto. No futuro, essa parte do idioma a gente vai corrigir através daquela parte do scripts lá, né? Das rules. Dentro das rules tem como você definir qual que é o teclado que você vai usar. E pular essa parte de Room, Wizard, Install e tudo mais. E como você pode ver, eu estou com dois mouse. Mas não é que eu estou com dois mouse. Ele acaba criando um delay no mouse. Então, o mouse da minha máquina está numa posição e o mouse da máquina virtual está em outra. Na máquina física, você vai ver que isso acontece também. O mouse vai ficar muito lento, então você vai tentar clicar, ele acaba sendo lento. Por quê? Porque é uma imagem de pré-environment, ou seja, pré-ambientação, né? Então é uma imagem mais simples do Windows, mais crua. E ela não entende muito bem como um mouse funciona, ainda mais se for mouse USB. Ela não entende muito bem como o teclado funciona. Ela usa o básico, pensa numa imagem lá dos anos 2001, 2002. Ela usa o básico para ser leve e funcional, para ser funcional do Windows e executar as funções do Windows. As funções básicas. Aqui, ó, como eu criei errado essa imagem, e no Bootcamp a gente vai criar certo para isso não acontecer, ele vai me pedir o endereço do deployment share. Então, eu vou colocar o endereço do deployment share aqui. É aquele endereço que a gente pegou lá na máquina, né? Nosso IP barra e o endereço de compartilhamento. Meu endereço de compartilhamento era Windows install, um cifrão, só que Windows com W maiúsculo, né? Windows install com cifrão, que ela é uma pasta oculta, né, na rede, oculta na rede. Vamos para a próxima, ele vai carregar. Aqui é a parte interessante, ele me pede um usuário e senha. Que usuário e senha que eu vou usar aqui? Esse usuário e senha é o usuário que tem permissão para acessar essa pasta. Então é um usuário que tem essa permissão, né? Dentro da pasta ele tem que estar configurado. Vamos lá na nossa máquina. A gente chegou na nossa máquina aqui. Lembrando, essa máquina aqui é a máquina que está rodando o deployment share, né? Onde está a pasta do deployment share. Essa pasta aqui, a gente vai aqui em propriedades, nós precisamos que em sharing, né, compartilhamento avançado, permissões, aqui dentro precisa estar o usuário que tem permissão. Ah, Pedro, eu sei que funciona se tiver aqui, se tiver lá no outro lugar. Não, cara, o recomendado é esse. O recomendado é que você crie o usuário aqui. Quando a gente estiver usando um AD, um Active Directory, um Domain Controller, é recomendado que, em vez de usar o usuário, utilizamos um grupo. E aí colocamos o grupo, as pessoas dentro desse grupo. Nesse caso aqui, como a minha máquina é local, aqui pensando numa empresa pequena, eu vou criar um usuário local. Então, primeiro eu preciso criar o usuário local. Como que eu queria, né? Aqui o Windows R, né? Para abrir o executar. Vou digitar aqui Ctrl User Passwords 2, Passwords 2, Passwords 2. Vou aqui em avançado, avançado de novo, usuários, e vou clicar com o direito novo usuário. Vou dar o nome desse usuário de MDT User. Não é recomendado usar o espaço, tá? Então eu vou colocar sem espaço. Vou colocar um nome completo dele aqui, só a descrição, na verdade, né? MDT User, MDT. E aqui eu vou colocar uma senha simples, que a gente é teste, né? 1, 2, 3. Vou desabilitar e vou remover para ele trocar a senha e expirar. Que é pensando em um ambiente pequeno, né? Então ele está criado. Uma vez que ele está criado, nós precisamos voltar lá no compartilhamento
e adicionar ele, tá? Então vamos aqui em buscar ele e vamos procurar MDT user. Dou um OK e dou permissão controle total. Porque, lembrando, tá? Se não estivéssemos utilizando o monitoramento, ele não precisaria ter controle total. Por quê? No monitoramento, quando ele estiver fazendo o processo dele, ele vai responder de volta, ou seja, ele vai gravar um arquivo de log. Então ele precisa escrever, ele precisa mudar um arquivo. Se não tivesse essa opção, tem como a gente parametrizar para ele só buscar o arquivo. Então, ele executa o wizard.hta, que é o comando da task, para abrir a task, e, e, e a fazer todo o processo só copiando de lá para cá, né? Do deployment share para a máquina. Só que aqui a gente habilitou o monitoramento, então eu deixo controle total. É interessante restringir? É interessante, mas podemos ter alguns problemas, tá? Além do monitoramento, a gente tem alguns processos ali que o próprio MDT, que o próprio Workbench, né, essa parte de task, ele acaba fazendo umas consultas e atualizando alguns arquivos. Então, eu deixo full control, mas você pode restringir e fazer os testes na tua rede. Então, dou um OK. Pedro, coloquei ali em compartilhamento, tá funcionando. Recomendo também, além de colocar lá no compartilhamento, colocar na permissão da pasta local. Aqui em Security, colocar ele aqui dentro. Tá? Porque lá você tem acesso via acesso remoto. Aqui você tem acesso à pasta. E não é discriminado se é remoto, se é interno. Então, eu já vi alguns problemas, tá? Em todos os meus anos de suporte Windows, eu já vi bastante problema acontecer quando você tem permissão no compartilhamento, mas não tem permissão aqui. Por que que a Microsoft tem esse problema? Não sei te dizer. Eu sei te dizer que isso acontece, tá? Então eu venho aqui, clico em editar, clico em adicionar, vou pesquisar por ele. Beleza, ele não conseguiu buscar, então eu vou aqui, Advanced, encontrar o nome, procuro o MDT User, vou apagar aqui a parte que eu coloquei e vou dar um OK. Lembrando, permissão controle total de novo, que ele vai mudar algumas coisas. Vou fechar aqui, né? Já está habilitado tudo certinho. Voltamos lá para nossa máquina. Aí coloco aqui, ó, o nome do usuário. Lembrando, né? O usuário, o que o usuário precisa? Ter acesso à pasta. O usuário precisa ter acesso à pasta, ler e escrever lá, por enquanto. Escrever porque ele vai fazer os logs lá. A senha dele e o domínio. Qual que é o domínio? Se eu estiver usando o AD, é o domínio do AD. Se eu não estiver usando o AD, é o nome da máquina. O nome da minha máquina lá é Atmosphere. Dou um OK. Tá aparecendo isso porque a gente configurou errado. Então, next. Espera ele carregar. Aí aqui, ó, lembra que a gente criou a task? Comunidade infra. E aqui é o nome da task, né? Não é o ID dela que aparece. Olha o nome da task. Vou executar essa task. Imagina, eu crio uma task para cada setor. Então eu crio uma task para o setor de RH, eu crio uma task para o setor de contabilidade, para TI, eu crio uma task para servidores, eu crio uma task para computadores normal, eu crio uma task de atualização, eu crio uma task de formatação, que é essa. Eu crio uma task de captura de imagem. Então eu posso ter várias tasks aqui. Nesse caso, a gente está usando a padrão, que é instalação. Então, vou em avançar. Perfeito. Vou colocar um nome na minha máquina. Lembrando, se eu tivesse um domínio, eu poderia usar a parte de baixo, tá? O nome da máquina é obrigatório a gente colocar aqui. A gente pode definir isso lá na nossa rule, para ele pegar baseado em serial, pegar baseado em MAC, pegar baseado em sequência. O mais comum é serial, tá? Então, no nome da máquina, você tem o serial dela e para não ter erro, né? Independente do setor que ela tiver, ela está com o serial como identificação. Eu vou ter aqui a parte de join domain, ou seja, colocar ele no domínio. Então, ele faz todo o processo de instalação e no final ele coloca no domínio. Aí o seu usuário tem que ter permissão para fazer isso. O usuário que você cadastrou ali, na entrada ali. Olha que bacana.
Num processo não automatizado, você precisaria formatar, instalar os programas, depois ainda por cima colocar no domínio. Aqui não, aqui ele faz tudo automático para você. Então, gastamos um tempo configurando. Ok, aqui a gente ainda gasta um tempinho fazendo esse processo, mas imagina que você tem um técnico de campo e ele só precisa colocar essas informações, ele não precisa saber instalar, ele não precisa saber colocar no domínio, ele não precisa saber validar. Tudo já é feito aqui. Aqui no meu caso eu vou usar o Workgroup, né? Não estamos no domínio ainda. Aqui, essa máquina está zerada, então ele não aparece a opção de baixo, tá? Mas, se eu tivesse com uma máquina funcionando, com Windows e tudo mais, se eu tivesse executado esse wizard.hta direto na máquina, que eu vou te mostrar mais para frente que tem como fazer isso, ele poderia migrar os usuários os dados do usuário, por isso que ele precisaria de gravar, tá? Porque ele pode levar essas coisas lá para o deployment share, depois puxar de volta. Ele pegaria os dados do usuário e colocaria de volta. Ou seja, então, pasta de downloads, pasta de documentos, pasta do desktop, ele pegaria tudo que tem ali, salva, depois ele volta. É o famoso backup. E configurações também, tá? Eu nunca utilizei isso aqui, mas a gente vai utilizar isso em campo. Toda empresa que eu trabalhei, eles não permitiam regras principalmente agora com a LGPD, de salvar os arquivos é algo fora do compliance, né? Então, cara, se você tem algum arquivo, tem que estar no servidor de compartilhamento. Se você tem uma configuração, tem que ser padrão para todos os usuários daquele setor. Por isso que a gente teria uma task só para o RH, uma task só para TI, porque todos os computadores da TI tem que ser igual. Então, se um usuário saiu de um computador A e foi para um computador X, ele só tem que entrar com o usuário dele e funcionar. Mas a gente vai fazer isso funcionar aqui no nosso bootcamp que vamos ter. Então, eu defino como que ele vai restaurar, né? Se vai ser num lugar específico, se vai ser só daquele jeito lá mesmo. E aqui, ó, ele usa uma função chamada USMT, que é uma das opções que a gente habilitou lá para instalar. Esse USMT, ele é responsável por fazer migrações de usuário. Ele é muito utilizado quando você vai migrar um domínio para outro. Então, você coloca as informações do usuário de um domínio e ele migra para outro. Aqui ele vai pegar as informações do usuário da máquina, lá do Regedit Profile. Lá no Regedit a gente tem a opção de Profile. Ele pega essas informações e migra de volta, né, com as informações atualizadas, seguindo os padrões novos. Usa o ID novo. Aqui a gente define quais são os... Ali eu não escolhi, eu pulei a primeira etapa porque essa máquina, essa imagem a gente fez com Windows inglês. E só em inglês, a gente não instalou mais de um idioma. Então ele vai instalar só com o idioma inglês. O idioma de apresentação. Teclado a gente consegue trocar. Tá? Então eu vou colocar teclado brasileiro. Aqui eu fiz um erro, tá? Eu apertei Enter na hora que eu fui escolher ali. Não deve se apertar Enter. Você aperta o botão para selecionar mesmo e aperta fora caso dê algum problema. Isso aqui, lembrando, esse aqui a gente vai conseguir deixar na rule lá para ele executar mais facilmente. Então, selecionei aqui, seleciono também aqui e o time zone, né, que é o horário. Então ele já vai instalar dentro do horário correto. A gente escolhe o horário que a gente quer aqui. Brasília, né? E vamos lá em... Lembra que eu tô com um probleminha no mouse aqui, então peço desculpas. Olha que legal. Lembra aqueles arquivos que a gente fez? Aqueles aplicativos? Aqui estão eles, né? Então, temos o Google Chrome, KeePass, Slack, Visual Studio. E a gente tem o bundle, que a gente juntou tudo em um lugar. E dentro do bundle, eu não tenho o Visual Studio. Eu tenho só o Google, o KeePass e o Slack. O Visual Studio está fora desse parâmetro. Essa imagem, ela já tem o Google Chrome, mas eu posso executar ainda por cima o Google Chrome Online. Ou seja, ele vai atualizar, né? Porque o Google Chrome a gente sabe quando ele dá dois cliques. Se ele já tiver instalado, ele atualiza. E alguns a gente deixou para não mostrar nada, outros a gente deixou para mostrar o processo de ocorrendo, né? O Silent, ele mostrando o Progress Bar. Eu vou escolher o Engineer Software, que aí ele não tem o Visual Studio, mas ele tem o KeePass. O que acontece? Lembra que
Só para complementar, lembra que o KeePass, ele tem uma dependência que é o Visual Studio, e a gente configurou isso como dependência. Então, se eu mandar instalar o KeePass, ele tem que instalar o Visual Studio, mesmo que não esteja no bundle. Aqui é a senha do administrador. Aqui, muitas empresas hoje, quando elas estão fazendo a instalação na mão, elas criam um usuário e colocam a senha nesse usuário e o administrador fica desabilitado. Aqui eu posso colocar a senha direto no administrador, entende? Então, beleza, eu posso desabilitar ele depois, colocar no AD, criar um GPO para desabilitar o usuário, o administrador local. Só que seu usuário tem senha. Se alguém remover lá ou habilitar o administrador, ele ainda vai ter senha. É uma segurancinha a mais, é uma segurança um pouquinho a mais. Não é uma segurança muito grande, mas ajuda bastante. E também acelera bastante o processo, né? Lembrando que ele precisa do administrador porque vamos entrar em modo, ele vai instalar o Windows e o usuário que ele vai usar para fazer todo esse processo é o usuário administrador. Então, se der algum problema no meio do caminho, o usuário que a gente vai acessar na máquina para resolver esse problema é o usuário administrador. Que no meu caso aqui, como está em inglês, é o administrator. Se sua imagem for em português, é administrador. Então, vamos avançando. Aqui, é, aqui é a parte interessante, né? A gente tem mil e uma formas de fazer captura. Inclusive, a gente tem uma lá que é só uma task que é só para fazer captura. A gente tem um sysprep executando na mão. A gente tem, enfim, N formas. Fazer captura e salvar. Essa task ela também tem a opção de você fazer a captura, tá? Então, eu posso clicar aqui para capturar e já salvar o arquivo, entende? Então ele vai fazer toda essa instalação, termina de fazer a instalação, faz a captura. Olha que legal. Ah, eu quero que minha imagem fique offline, mas eu não quero criar um MDT para isso, não. Quero criar só a imagem. Mas eu quero que ela faça toda essa instalação. Ele faz toda essa instalação e cria uma imagem pronta. Um ponto .in ali, né? E aí ele pode... Você pode definir as formas aqui, mas no meu caso eu não vou fazer a captura, né? A gente vai pular essa etapa. Não quero fazer captura no caso, não quero. Podemos habilitar o BitLocker com os parâmetros da sua empresa. Não vamos usar o BitLocker nesse parâmetro, porque não temos um padrão. A partir disso, está aqui habilitado. Esperar ele acontecer, né? Deu um erro, tá? Deu um erro. Durante a instalação ele deu um erro. Ele baixou toda a imagem e na hora de instalar ele deu um erro. Olhando esse erro aqui, eu vou te mostrar como que resolvemos esse erro, né? Então vamos lá no nosso deployment share. Ele é um erro porque a gente está usando a imagem do Windows 11 e já tem uma correção que é por causa do UEFI. UEFI, né? O EFI, eu vou deixar compartilhado com vocês aqui o GitHub, onde tenha o script que resolve esse problema, tá? Ele não consegue fazer instalação em UEFI. Por enquanto ainda não, né? Acredito que em breve eles vão fazer um merge com essa informação nova. A gente pega esse script aqui, ó. O MDT ele tem uma pasta só de script. Então a gente vai recortar esse cara daqui. Vai copiar ele lá para dentro da pasta de scripts. A gente tem uma pasta aqui de scripts. E vamos colocar ele aqui. Coloquei aqui, já está funcionando? Não, né? Eu vou ter que entrar lá no Deployment Share, lá no Workbench. Vou ter que entrar lá no Workbench. Então, Deployment Workbench. E vou ter que adicionar esse script na task. Então, eu vou abrir aqui, vamos lá em task. Vamos pegar a nossa task que deu erro, por que ela deu erro? Porque ela está instalando o UEFI. Vamos aqui em Task Sequence e a gente tem a opção de pré-install. Install. Peraí que meu mouse é uma bugada aqui. Beleza. A gente vai aqui em pré-install. Vamos aqui em New Computer Only, ou seja, apenas em computadores novos, ou seja, novamente, apenas em computadores que estamos fazendo a instalação, né, que estamos formatando, não é um computador de atualização. Vou adicionar aqui o meu script. Então, executar uma linha de comando. Como que ele executa um script?
ele tem um comando chamado CS Script. Vamos dar um nome primeiro, né? Antes de fazer qualquer coisa. Fix UEFI Detection. Ou seja, ele não conseguiu detectar o UEFI. Vamos executar o comando que ele vai executar ali naquele processinho ali, ó, para identificar que é UEFI. CS, ou seja, C script, certo? C script ponto executável, né? exe. Aí entre aspas colocamos porcento. Por que porcento? É uma variável, tá? Quando eu coloco esse porcento, ele vai transformar essa variável no nome completo, que é o nome do deployment share mais o nome da pasta scripts. Então, script root, ou seja, a pasta origem onde estão os documentos de script, que é aquela pasta script. Coloca um barra, ou seja, aqui nesse lado esquerdo ele vai colocar o endereço completão. Terminou de colocar o endereço do script, ele vai colocar uma barra e vai escrever o nome do documento, que é o nome que a gente tá lá no nosso documento, fix UEFI detection ponto nananã. Perfeito, é isso. Aí lembrando, né, que a gente conversou, preciso atualizar isso, não preciso criar do zero agora, só preciso aqui, ó, optimize boot image. Não recomendo fazer o compress, tá? Não é legal, porque você pode ter alguns problemas na hora de comprimir e descomprimir. Então, eu deixo do jeito que está aqui e dou um OK. Perfeito, atualizou nossa imagem. Não preciso trocar o disco para esse caso, mas seria interessante trocar. Faz todo o processo. Olha que legal, fez o download da imagem e fez a instalação. Espera agora que todo aquele processo de instalação do Windows. Tá vendo isso aqui que tá acelerado? Tá acelerado, mas eu não mexi em nada. E aí ele entra aqui no Windows, ó. Fiz todo sozinho, todo aquele processo. E ele começou a fazer tudo o resto, ó. E agora está instalando. Lembra que está em Silent, mas aparece aqui, ó, na barrinha do MDT o processo acontecendo. Olha, instalando o Visual Studio. Meu Visual Studio não estava no processo, mas ele vai instalar porque é uma dependência. Ele instalou a dependência e agora ele instala a aplicação, porque ele precisa instalar a dependência antes da aplicação. Instalou o KeePass, instalou o Slack lá embaixo, tá? Ele abriu ali, mas ele não abriu para cima, né? Mas ele tá, o Progress Bar está acontecendo. É que ele não deu o pop-up para aparecer na tela. Ele também está instalando o Slack, instalou o Slack. Ele vai fazer toda aquela terminação lá de aplicação de GPO e tudo mais. Terminou, perfeito. Nossa instalação está feita. Não fizemos nada nesse final. Instalou os programas Slack, instalou o Google Chrome, instalou o KeePass. Vamos dar uma olhadinha, ver se o KeePass está por aqui. Vamos. Opa. Então. KeePass aqui. E funcionando. Tá? Vamos esperar ele abrir aqui, mas funcionando. Sem solicitar. Não me solicitou as dependências lá do Visual Studio. Por quê? Porque o próprio MDT instalou antes, porque estava como dependência. Esse processo todo evita de eu ter uma falha humana. Nesse final, né? O comecinho a gente ainda pode ter um problema de falha. A gente vai corrigir isso para ficar mais automatizado ainda. Mas você já percebe que aqui, pelo menos na parte de instalação, de colocar no AD, se fosse o caso, não tem mais processo de falha humana. Vai colocar, vai seguir o processo, vai instalar sempre o mesmo programa, sempre usando a mesma dependência, porque está configurado lá. Opa, tive uma atualização do Slack. O cara não precisa se preocupar em ir atrás de baixar o Slack novo. Eu baixo uma vez, faço o download, coloco lá na pasta de application com o mesmo nome, o comando é o mesmo, faz a instalação com a imagem atualizada. Esse é o MDT. Essa a solução que você está buscando para resolver o seu problema. Foi muito legal esse processo de instalação, você viu como que você pode automatizar muito a sua rede. No próximo vídeo a gente vai falar como automatizar o automatizado. Então, te espero no próximo vídeo.